Fala, meus amigos e minhas amigas. Vamos então para mais uma aula aqui na mentoria. E o assunto de hoje é volta em A e volta em V. Um padrão de reversão comum no mercado, aonde você tem que tomar certo cuidado para não buscar por compras no topo e vendas no fundo. Quando aparecer esse padrão, quando você identificar uma volatilidade, você já vai ficar de olho na movimentação em A e na movimentação em V. Tá, pessoal? E eu vou estar ensinando agora como vocês identificar esse padrão. Certo, meus amigos? Então, primeira coisa, como você já percebe no nome do padrão, volta em A e volta em V, como está desenhado aqui, você já tem na sua tela uma volta em A e uma volta em V clara. Porém, meus amigos, é sempre bom identificar que esse movimento é um padrão de reversão. Ou seja, quando o mercado se afastar das médias móveis, quando dá aquela volatilidade, aquele estouro, que o mercado se afasta das médias móveis de uma forma mais brusca, você já fica de olho numa possível reversão daquele movimento, deixando pela volta em A ou pela volta em V. Certo, galera? Então, é uma análise simples, porém, tem que prestar atenção. Por quê? Porque não é qualquer candle que você vai comprar e vender. Tá, pessoal? Você, primeiro passo, espera o afastamento bruto das médias. E o segundo passo, você busca por um padrão de reversão. Qual padrão de reversão? Engolfo, estrela da manhã, estrela da noite, cruzamento de médias móveis, que eu vou estar ensinando. Então, você espera um padrão de reversão para estar operando na volta em A e na volta em V. Sempre é comum você observar um engolfo, tá? Porque o engolfo ele é comum dentro do padrão da reversão da volta em A e volta em V. Certo, meus amigos? Então, as regras da volta em A e da volta em V. Esperar o afastamento bruto das médias e buscar por padrões de reversão. Certo, meus amigos? Agora, vamos aqui para alguns exemplos do gráfico. Pessoal, deixei aqui marcado alguns exemplos para vocês. Vamos começar com esse primeiro exemplo. O que aconteceu aqui? O mercado ele estava caindo, fez uma correção, respeitou a média. Tá vendo aqui, pessoal, que ele estava próximo às médias e do nada ele deu uma derretida? Essa derretida afastou da média de 10 de 20. Ou seja, teve um afastamento bruto das médias, aonde causou reversão do preço. Percebe que ele desceu, se afastou da média de 10 de 20 com volume e retornou. Certo, meus amigos? Então aqui, ó, você tem com clareza uma volta em V. E nesse caso, pessoal, se você observa que o mercado caiu de forma brusca, evita de vender no fundo. Você sempre evita de vender nos fundos. Procura por suportes, resistências, padrões de reversão quando a média se afasta de forma agressiva. Tá, pessoal? Então, tem que tomar cuidado para não vender fundo. A volta em A e a volta em V evita a gente de comprar topo e vender fundo. O que a gente percebe aqui? O mercado caiu. Quando o mercado começou a corrigir, ou seja, o mercado deixou 1, 2, 3, 4, 5 candles de força vendedora. Cada candle aqui está dando na média de 250 pontos de amplitude. Correto? Então é considerado candles alavancados. Candles acima de 250 pontos já é considerado candles alavancados. Quando o mercado ele se afasta, você vai procurar por vendas no fundo? Não. Você procura por padrões de reversão e dependendo da volatilidade que o mercado se afasta, você já fica atento com uma possível volta em V, uma possível volta em A. E nesse dia aqui, ó, no dia 8 de agosto, vocês observam com clareza uma volta em V no mercado, aonde o mercado se afastou das médias e quando começou a corrigir, ele rompeu todas as médias e rompeu o topo, dando uma reversão de mercado. Então aqui, ó, o mercado ele demonstrou uma reversão completa no movimento. Por quê? Porque ele rompeu o último topo, voltou com volatilidade. O mesmo volume que
caiu, voltou a subir. Certo, meus amigos? Então, ali o que acontece? Você já tem que tomar cuidado, né? Cuidado com vendas no fundo. Quando se afasta das médias, você tem que cuidar com vendas no fundo e compras nos topos. Você tem que se posicionar junto com as médias. Quando ele se afasta, já tem que ficar de olho numa possível volta em A e numa possível volta em V. Independente de qual média que você utiliza. Tá, pessoal? Eu utilizo algumas médias aqui que eu vou estar ensinando nas próximas aulas, mas independente de qualquer média que você utiliza, qualquer média móvel, se o preço se afasta de forma brusca, ele tende a corrigir aquela movimentação. E dependendo da volatilidade que começa a vir a correção, você já tem com clareza uma volta em V. Nesse caso, o mercado deixou uma volta em V. Certo, meus amigos? Aí você pode estar buscando aqui no gráfico do M15, do M5, do M60, tá? Buscar por padrões de reversão. Nesse dia, você percebe que não teve padrão de reversão, foi um dia técnico. Essas volta em A e volta em V pegam muita gente, galera. Pegam muita gente, principalmente quando não deixa um padrão de reversão. Porque aí você fica acreditando na tendência, e se esquece da volta em A e volta em V. Né? Por exemplo, aqui o mercado demonstrou volume de venda, com certeza muita gente insistiu na venda aqui, ó. Insistiu na venda se esquecendo da volta em A e volta em V. E aqui, com clareza, vocês percebem que ele deixou uma volta em V. Aqui em cima, ó, ele até deu uma afastada nas médias e tá vendo que ele já voltou para dentro da média, ó. Praticamente deixou uma volta em V e depois uma volta em A. Tá, meus amigos? E aí faz as estruturas de mercado. Só que a volta em A e a volta em V tem que ter volatilidade. Se o mercado cai e já começa a perder a fraqueza de força compradora, se o mercado continuasse a queda aqui, ó, continuasse a queda e começasse a deixar candles menores que o da venda, você já não acreditaria na volta em V. Mas tá vendo que da mesma forma que o mercado caiu, com a mesma volatilidade, praticamente o mesmo tamanho dos candles, o mercado subiu? Tá vendo que praticamente é o mesmo tamanho dos candles? Se a gente pegar esse candle aqui, ó, de venda, olha só. Olha só, pessoal, são candles parecidos. Tá vendo? Vou deixar até uma linha mais grossa aqui para vocês estarem observando, ó. Olha aqui, ó. Olha só. Olha só. Da mesma volatilidade que ele caiu, ele começou a subir. Olha só os candles de compra. Olha só se não é do mesmo tamanho praticamente. Olha só. Tá vendo, galera? Então ali teve volume para reversão. Só não vai ter volume quando o mercado fizer esse tipo de candle aqui no fundo. O mercado dá 2 candles de compra e deixa um de venda. Se ele deixar um de venda aqui no meio do movimento aqui, ó, já descaracteriza a volta em V. Porque ele perdeu a força compradora. Mas nesse caso, do mesmo volume que caiu, subiu. Ok, aqui temos uma volta em V e aqui também temos uma volta em A. Tá, galera? Aqui também temos uma volta em A. Certo, meus amigos? Só que, diferente dessa volta em V ali atrás, aqui a gente teve uma estrela da noite no topo. Aqui a gente teve uma estrela da noite. Então, a gente teve um padrão de reversão. Tá vendo, meus amigos? O que aconteceu aqui? Como eu expliquei para vocês. Mercado subiu com volatilidade, se afastando das médias, tá vendo aqui? Olha o tamanho desse candle. Esse candle aqui tem 291 pontos de amplitude. O mercado se afastou das médias e aí chegou um momento, ó, pode ver que ele rompeu a média de 10, média de 20, médias de 200, ele se afastou. Quando ele fechou acima das médias de todas as médias, ele deixou aqui, ó, a estrela da noite, que foi a última aula que eu fiz aqui na mentoria. Então, ele deixou essa estrela da noite, aqui você poderia estar buscando por uma venda. E nesse caso, o mercado deixou com clareza uma volta em A, porque aí teve a reversão do movimento. Ele subiu, deixou o padrão de reversão no topo e caiu rompendo o último fundo. Tá vendo? Então, teve uma reversão. Galera, quando ele perdeu esse fundo aqui da volta em A, tá vendo aqui esse volume de compra? Percebam esse volume de compra que teve.
Vou até aumentar um pouco mais o zoom aqui para vocês observar. Perceba nesse tamanho desse candle aqui, ó. A hora que ele perdeu, que ele cobriu esse candle, galera, pode até vender no fundo, galera. Porque é reversão. Ele rompeu, o mercado estourou, afastou de todas as médias, deixou um padrão de reversão no topo. Começou a cair com volume. Rompeu média de 20. Um abraço, meu amigo. Aqui você pode inverter a mão, porque é reversão de mercado. Se você insistir ainda mesmo assim na compra, o que acontece com você? Tu vai tomar uma reversão de mercado. Então o mercado ali estava na média, se afastou da média, deixou padrão de reversão e reverteu, deixando ali a volta em A. Tenho mais alguns exemplos aqui para vocês, meus amigos. Mais alguns exemplos aqui. Nesse belo exemplo, a gente tem uma volta em V. Só que ó, essa volta em V, tá, pessoal? Como eu falei para vocês, a volta em A e volta em V não acontece só no M5. Acontece também no M15, no M60, no diário. Tá bom, meus amigos? Porque é padrão de reversão de mercado. Tá, pessoal? Então pode acontecer, ó, como nesse exemplo aqui que eu vou citar agora, esse exemplo aqui, ó, aconteceu uma volta em V nos 60 minutos. Aconteceu uma volta em V aqui nos 60 minutos. Perdão, no M15. No M15, galera. No M15. Olha aqui no M15 o que a gente teve. Foi no M15, meus amigos. Perdão, eu tinha marcado aqui mais cedo, antes de iniciar a aula, e eu já deixei aqui o exemplo na tela para você estar observando e com mais facilidade, tá? O que a gente percebe aqui no gráfico do M15, meus amigos? O mercado abriu próximo à média, teve um toque na média. O que aconteceu com o mercado? Ele entregou esse candle de venda, um candle de 920 pontos de amplitude, tá? Então, no M15, o que você percebe aqui? O mercado estava próximo às médias, começo do dia, e do nada, 9h30 da manhã, deixa um candle de venda de 920 pontos. Jamais você vai vender no rompimento desse candle. O que aconteceu com quem vendeu no rompimento desse candle? Você poderia comprar na mínima desse candle. Agora, nunca vende na mínima de um candle de exaustão. Nunca compra num topo de candle de exaustão. Um candle forte. Isso daqui é um candle de exaustão, um candle forte. Exaustão é um candle pesado, um candle alavancado. Então aqui, pessoal, como vocês percebem no gráfico do M15, ele deixou um candle de 920 pontos de amplitude, afastando das médias. E aonde que está o padrão de reversão aqui? O padrão de reversão está nesse engolfo de alta. Você percebe que teve um candle de venda e em seguida teve um candle de compra que rompeu o topo anterior e fechou acima. Então, esse candle é considerado um candle de reversão, o famoso candle de engolfo. Tá? Vou marcar aqui de roxo. Esse candle é um candle de reversão. Então, meus amigos, com base nos estudos, se o mercado se afastou das médias, deixando um candle de 920 pontos, espera a reversão e compra. Nesse caso, deixou a reversão da M15, você poderia ter comprado no rompimento do candle de engolfo. Como vocês percebem, não deu nem calor essa operação. Olha só como o mercado rompeu e já veio quente, galera. Tá vendo? Então o mercado ele caiu com força vendedora e subiu com força compradora. Você tá vendo que o mercado ele não se arrastou? A volta em A e a volta em V, ela vem ligeiro, galera. Ela não fica se arrastando. É movimentos de volatilidade. Então, nesse caso, o mercado caiu e aqui identificamos o padrão da reversão com o afastamento das médias móveis. E poderíamos ter buscado uma compra aqui na reversão com tranquilidade. O que aconteceu? O mercado caiu, deu o padrão de reversão e ele subiu, rompendo o último topo, dando a reversão da volta em V. Tá bom, pessoal? E por último, tá, meus amigos, eu tenho mais um exemplo aqui para citar para vocês. Um exemplo que aconteceu esses dias, tá, pessoal? Aconteceu no dia 18 de agosto, certo? Hoje é dia 20, então aconteceu na segunda-feira. O que a gente percebe aqui?
Começo do dia, você já percebe que tudo é um ciclo de movimento. Começo do dia, o mercado abriu próximo à média. Tá vendo aqui, pessoal? Aqui estou no gráfico de 5 minutos. O mercado abriu próximo à média. Olha só onde é que ele abriu. Aí, do nada, 9h05 da manhã, me aparece um candle de 985 pontos de amplitude. 9h05 da manhã. Afastando das médias. O que você vai fazer? Você vai comprar no rompimento desse candle? O que aconteceu com o cara que comprou aqui no rompimento desse candle? Tomou uma volta em A na cara. Então, meus amigos, quando o mercado se afasta, a volta em A e a volta em V, muitas vezes não precisa você nem operar, mas é só prestar atenção e ficar em alerta. O mercado se afastou com volatilidade da média, fica atento numa possível volta em A e numa possível volta em V. E a volta em V e volta em A tem que subir com praticamente a mesma volatilidade que cai. Nesse caso, você percebe que o mercado subiu, deixando o volume de compra, e veio caindo com volatilidade. Ó. Todos os volumes de venda foram parecidos, não foram do mesmo tamanho, mas foram parecidos com o volume de compra. Nesse caso, você poderia ter buscado uma venda arriscada no fechamento do candle da exaustão. Tá, meus amigos? O mercado estourou. Poxa, ao invés de você comprar no topo, imagina, quem compra num rompimento de um candle de 900 pontos, quem compra aqui, deixa o stop na mínima do candle. Olha como o mercado ele é perfeito. Quem compra aqui, nessa região, aonde que é o stop? Geralmente o stop é no último candle, correto? Bem nessa linha azul. Então, o sardinha, né, as pessoas físicas, eu costumo falar de sardinha, sardinha as pessoas físicas, é a gente, é os CPFs que operam. O mercado acordou de manhã ali e tal, aí o cara olha uma barra dessa daqui, um candle desse de compra, o que ele já vê na cabeça dele? Entrou volume, eu vou comprar. Quando ele compra aqui, aonde que vai o stop dele? Na mínima do candle anterior. E aonde que exatamente o mercado voltou para estopar? Olha como o mercado ele é perfeito, galera. O cara que comprou aqui colocou stop aqui, atrás do candle. Olha o que o mercado fez. Ele voltou certinho para estopar o comprador de topo e depois voltar a subir. Tá vendo? Olha lá, ó. De tarde que a compra dele foi pagar. Só de tarde. Depois do meio-dia que a compra dele foi pagar. Mas nesse momento, com o afastamento das médias, deixando um candle de exaustão, jamais você vai comprar no topo. Porque aí você corre perigo de pegar uma volta em A e uma volta em V. Entenderam, meus amigos? Então, essa foi a aulinha de hoje. Volta em A e volta em V, padrão de reversão de mercado. Fiquem atentos, cuidado com o rompimento quando o mercado se afasta das médias. Certinho?